Você é o bobo principal da história. O cara mais idiota da sala é você. Você provavelmente se acha sério, né? Maduro, adulto, funcional, sabendo o que está fazendo da vida. Pois é, você é o bobo principal da história. Calma, deixa eu explicar antes de você fechar o vídeo achando que é mais um papo de autoajuda invertida. Não é. Eu estou falando de uma coisa muito específica. Existe um sujeito chamado Erasmo de Roterdã, holandês do século XV, um dos caras mais inteligentes que já pisaram neste planeta. Em 1511, ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura. E o livro é narrado pela própria loucura. Ela aparece e diz: "Ninguém nunca me elogia, então vou me elogiar sozinha." E passa o livro inteiro destruindo todo mundo que se acha sério. Sabe quem ela mais ataca? Os intelectuais, os filósofos, os caras que se acham sábios. Erasmo compara o filósofo a um crítico de teatro, aquele que fica desmascarando os atores no meio da peça e estraga o espetáculo para quem está assistindo. Chato pra caramba, inútil, mata a graça do negócio. E o ponto dele é assustadoramente moderno. As ilusões que tornam a vida suportável são úteis, mesmo distorcendo a realidade. O bobo é mais livre, mais feliz, é a alma da festa. Quem carrega o peso da sabedoria está ferrado. Agora pensa em você, ali, às 11 da noite, rolando a rede social, fingindo que está descansando quando na verdade só está cansado. Acordou cedo, foi para o trabalho, voltou exausto e chama isso de adulto responsável. Você não está vivendo, está performando seriedade. Shakespeare tem aquela frase manjada: "O mundo inteiro é um palco, e todos os homens e mulheres são apenas atores." O pior é que a gente não escolheu o papel, a gente recebeu. Eficiente, produtivo, otimizado, uma peça que serve. E aí você se acha o esperto da fita porque não cai nas armadilhas. Você não é como aquele seu primo que largou tudo para fazer arte. Não é como aquela sua amiga que foi para a Índia e voltou estranha. Você é centrado, equilibrado, um cara sério. Cara, você é o trouxa principal da história. O medo de parecer bobo é exatamente o que te transformou num bobo. Você passa o dia inteiro calculando como não pagar mico. No trabalho, na família, no relacionamento, no Instagram, no almoço de domingo. Nunca fala o que pensa de verdade, nunca pergunta o que realmente quer perguntar, nunca faz nada que possa te fazer parecer ridículo. O resultado disso é o vazio, o tédio, aquela sensação de que a sua vida está acontecendo na sala ao lado. Repara numa coisa, a palavra fool, em inglês, vem do latim folis, o fole, aquela coisa que sopra ar para acender o fogo. Sacou a sacanagem etimológica? O bobo é literalmente o que sopra ar, mas também é o que acende o fogo. Sem ele não tem combustão, não tem energia, não tem nada acontecendo. E é isso que está faltando em você. Não é mais disciplina, não é mais foco, não é mais hábito atômico. É o bobo. É aquela parte de você que você passou anos tentando matar para ser respeitado. Spoiler: ninguém te respeita do jeito que você acha. As pessoas que você mais admira são justamente as que não dão a mínima para parecer sérias. O bobo da corte não era piada, era instituição. Isso me leva a um sujeito específico. Ele tinha um emprego oficial, era pago para ser bobo e era o único da corte que podia falar a verdade para o rei sem perder a cabeça. Pensa na Idade Média. Você é um rei, senhor absoluto de um pedaço de terra, capaz de mandar matar quem te olhar do jeito errado. Todo mundo na sua corte mente. O ministro mente para te agradar. O bispo mente para te manter na religião certa. A esposa mente para evitar a próxima briga. Os generais mentem para esconder que perderam a batalha. Está todo mundo mentindo sempre. Quem é o único que pode te dizer a verdade sem ser executado? O bobo da corte. Esse é um detalhe histórico que as pessoas esquecem. O bobo não era um piadista decorativo. Era uma instituição política com função social específica. Ser o único ser humano autorizado a dizer ao rei, o homem mais poderoso do reino, que ele estava sendo um idiota. E mais, eles imitavam o rei na aparência. O bobo usava um chapéu de guizos imitando a coroa e carregava um cetro de brincadeira, uma marote.
uma cabeça de boneco em cima de uma vara. Sabe para quê? Para colocar na boca do bonequinho as palavras que ele mesmo não queria assumir. Tipo um ventríloco. O bonequinho falava o que o bobo pensava. E se o rei se ofendesse, era só dizer: "Ué, foi o bonequinho." Genial. Burocracia da verdade. Alguns foram longe demais e perderam a cabeça de verdade. Mas a regra era clara. O bobo tinha imunidade para falar o que ninguém mais podia. E a sociedade inteira sabia disso. Inclusive, havia uma coisa medieval chamada Festa dos Loucos, que rolava na virada do ano. Por algumas horas, todas as convenções eram invertidas. O clero baixo parodiava os rituais sagrados, os pobres podiam zoar os ricos. Era uma válvula de escape institucional para a sociedade não explodir. A igreja depois proibiu. Óbvio, a igreja sempre proíbe o que mantém as pessoas vivas por dentro. Mas presta atenção numa coisa. Por que era o bobo? Porque justamente ele, e não um conselheiro sério, um filósofo da corte, um sacerdote experiente? Porque quando uma verdade é insuportável, ninguém aguenta ouvi-la do cara sério. Ouvir uma crítica de um homem de terno é humilhação. Ouvir a mesma crítica embrulhada numa piada, vinda de um cara de chapéu de guiso, é aceitável. Engraçado até. E funciona. A piada é o único veículo capaz de transportar verdade pesada sem matar quem recebe. Kierkegaard, no século XIX, escreveu uma parábola sobre isso que me persegue até hoje. Vai assim: pega fogo no camarim de um teatro. O palhaço sai correndo para avisar a plateia que o lugar está queimando. A plateia ri, acha que faz parte do espetáculo, aplaude. O palhaço repete o aviso mais nervoso. A plateia ri mais, aplaude mais. E então ele crava o pensamento com uma frase que eu queria que ninguém precisasse ler. É assim que o mundo vai acabar, sob aplausos gerais de gente esperta que acha que é piada. Para um segundo. Quantas pessoas estão te avisando agora que algo importante na sua vida está pegando fogo e você está rindo, aplaudindo, achando engraçado? Porque o palhaço só vira sério para quem aceita ser bobo junto com ele. E aqui tem um movimento sombrio que vale registrar. Quando o bobo começa a se levar a sério demais, quando a função engole a pessoa, ele se transforma no que a psicologia junguiana chama de sombra. O Coringa, esse personagem que virou ícone universal, é exatamente isso. O bobo obrigado a entreter por tempo demais, que finalmente surtou. Ninguém aguenta ser engraçado o tempo todo. Vira veneno. Sócrates, o bobo profissional. Existe um caso que ilustra tudo isso melhor que qualquer outro. Um cara que zoava sem parar todo mundo que se achava sábio e foi condenado à morte por isso. Sócrates era um bobo profissional. Sócrates foi morto por ser muito chato. Essa é a verdade que ninguém te conta na escola. Quando ensinam Sócrates, fica aquele papo de filósofo que morreu pelas convicções, blá blá blá. Não. Sócrates morreu porque encheu o saco da elite ateniense por décadas. Ele era um bobo profissional. E profissional bom é caro de tolerar. Funcionava assim. Ele chegava num figurão de Atenas, um político, um juiz, um general, e dizia, todo humilde: "Olha, eu não sei de nada, mas você é considerado o maior especialista em justiça da cidade. Me explica o que é justiça." O cara explicava. Sócrates fazia uma pergunta sobre uma contradição. O cara reformulava. Sócrates fazia outra pergunta. Em meia hora, o sujeito estava gaguejando, descobrindo na frente da praça pública inteira que não fazia ideia do que estava falando. Sócrates fingia ser bobo para revelar que o sábio da história era o bobo de verdade. É o mesmo método do bobo da corte que eu acabei de descrever, só que sem o chapéu engraçado. Sócrates andava descalço, cabelo bagunçado, barriguinha, casado com uma mulher famosa por ser insuportável. Não tinha poder oficial nenhum. Era um vagabundo que fazia perguntas. E mesmo assim os caras mais poderosos da Grécia o odiavam. Por quê? Porque ele provava no debate todo dia que eles eram fraudes, pessoas em posição de autoridade incapazes de justificar a própria autoridade, reis sem coroa. E ele resumia o método numa frase que talvez seja a melhor declaração filosófica já feita. Conhecer a própria ignorância já é, em si, conhecimento. Talvez o mais importante de todos. Shakespeare, quase 2000 anos depois, traduziu isso com outra cirurgia. O bobo se acha sábio. O sábio sabe que é bobo. Escuta isso 2 vezes. Tem coisa para desempacotar a vida toda.
Porque existem duas maneiras de ser bobo. Uma é acreditar no que não é verdade. A outra é se recusar a acreditar no que é. A maioria das pessoas faz as duas ao mesmo tempo com convicção. Dostoiévski escreveu uma vez algo que me bate na cara cada vez que releio. O mais sábio de todos é aquele que consegue, pelo menos uma vez por mês, se chamar de bobo. Capacidade rara hoje. Era rara em 1860. Imagina agora. Quando foi a última vez que você se chamou de bobo? Sinceramente, sem performar humildade para alguém ver? Pois é, deve fazer tempo, porque você foi treinado a defender sua imagem 24 horas por dia. Toda crítica, a primeira reação é justificar. Toda pergunta inconveniente, a primeira reação é mudar de assunto. Toda situação em que você não sabe a resposta, a primeira reação é fingir que sabe. Sócrates faria com você o que fez com os atenienses. Sentaria do seu lado num bar e perguntaria: "Você se considera uma pessoa boa?" Você diria que sim. Ele perguntaria: "O que é ser uma pessoa boa?" Você daria uma resposta. Ele faria mais uma pergunta e mais uma. E em meia hora, você descobriria que não consegue defender nem a base do que pensa sobre si mesmo. E aí, você teria duas opções: aceitar que não sabe ou matar Sócrates. Atenas escolheu matar Sócrates. Foi uma das decisões mais idiotas da história ocidental. E mostra uma coisa séria sobre a espécie humana. A sociedade prefere matar quem expõe a bobeira coletiva a admitir a bobeira. Mas tem um problema. Quando você mata o bobo, você fica com a verdade que ele se recusou a ignorar. E aí surge a pergunta que ninguém quer responder de verdade. Vale mais saber a verdade e ser infeliz? Ou viver feliz numa mentira bonita? Dom Quixote, morto por overdose de realidade. Tem um cavaleiro espanhol que descobriu a resposta. Não sobreviveu para contar. Dom Quixote morreu de overdose de realidade. Dom Quixote é um homem de meia idade que leu livros de cavalaria demais. Demais mesmo. O suficiente para perder o contato com a realidade. E aí decide do nada que vai ser cavaleiro andante. No século XVII, quando os cavaleiros andantes já tinham deixado de existir, havia uns 200 anos. Ele monta num cavalo magro, um pangaré chamado Rocinante. Recruta um vizinho gordo e analfabeto para ser seu escudeiro, o famoso Sancho Pança. E sai por aí para defender os fracos, derrotar os malvados e honrar uma princesa que ele inventou na própria cabeça e que nunca aparece no livro. E ele faz uma série de mancadas históricas. A mais famosa: ataca um moinho de vento achando que é um gigante. É daí que vem a expressão lutar contra moinhos de vento, atacar inimigos imaginários. Dom Quixote inventou isso. Ele é o pai espiritual de toda a discussão de internet de 2026. Sancho fica desesperado o livro inteiro. Patrão, isso é um moinho. Quixote manda calar a boca, é um gigante, e vai lá apanhar do moinho de novo. E todo mundo na rota dele acha graça. Os nobres riem, os taverneiros riem, as prostitutas riem, as crianças jogam pedra, ele apanha o livro inteiro e a gente lendo ri junto, porque é muito engraçado. Cervantes é genial. Aí, no final, acontece uma coisa que muda tudo. Dom Quixote fica doente, vai pra cama, adormece e quando acorda, os olhos estão diferentes. Ele está são. A loucura passou e ele percebe com clareza que desperdiçou a vida, que não é cavaleiro, que princesa nenhuma o espera, que tudo foi delírio. E é aqui que o livro deixa de ser comédia e vira tragédia. O detalhe mais cruel é o seguinte: as pessoas que ele encontra no caminho final, já lúcido, ficam desesperadas para que ele volte a ser louco. Imploram que ele volte a se achar cavaleiro, porque agora entenderam que a loucura dele era mais bonita que a sanidade delas. Não adianta. Quixote não consegue voltar e morre. Cervantes escreve literalmente que ele morreu de excesso de realidade. Se quiser, escuta de novo. Para Cervantes, a sanidade matou Dom Quixote. A loucura sustentava ele, dava um propósito, uma missão, uma princesa para amar, gigantes para derrotar. Quando ele recuperou o contato com a realidade objetiva, descobriu que a realidade objetiva é vazia e morreu. Isso te incomoda? É para incomodar. O idiota, morto pela bondade. Porque tem outro romance, 2 séculos depois, que pega exatamente esse dilema
e o vira de cabeça para baixo. É O Idiota, de Dostoiévski. O livro conta a história do príncipe Mishkin, um homem que volta da Suíça depois de tratar uma doença que na época chamavam de idiotice. Basicamente, epilepsia mais uma ingenuidade radical. Ele é puro, não consegue mentir, fala o que pensa, ama as pessoas como elas são. O resultado? A sociedade russa o destrói. Ele entra num ambiente cheio de gente cínica, manipuladora, ambiciosa, e a pureza dele é incompatível com aquilo. Eles o chamam de idiota o livro inteiro. E o livro tem uma frase, dita por um personagem chamado Hipólito, que é uma das coisas mais brutais já escritas sobre essa questão. É melhor ser infeliz e saber a pior verdade do que ser feliz num paraíso de tolos. E aí, Dostoiévski faz a pergunta de propósito. Quem tem razão? Hipólito, que enxerga a verdade dolorosa, ou Mishkin, que acredita nas pessoas mesmo quando elas não merecem? Cervantes mata Quixote pela verdade. Dostoiévski destrói Mishkin pela bondade. Os dois mostram a mesma coisa. A realidade não tem clemência por quem aposta tudo numa coisa só, seja a ilusão, seja a pureza. E mesmo assim, dos dois livros o leitor sai com a sensação de que valeu a pena, de que viver de cabeça erguida e ser destruído é melhor do que viver curvado e durar mais um pouco. Talvez ser bobo não seja erro de cálculo, talvez seja o único cálculo que importa. 0. O número do bobo 0. Esse é o número do bobo. No tarô, o bobo, o louco, é a carta de número 0. Pensa um segundo. São 78 cartas no baralho. 22 são os arcanos maiores, os que representam as grandes forças da existência. O imperador, a sacerdotisa, a morte, o diabo, o mundo. E o louco, número 0, vem antes de todos eles. Por que 0? Porque é o início de tudo. Antes do bobo não tem nada. Depois dele vem o universo inteiro. A imagem clássica. Um sujeito de roupas coloridas, com uma trouxinha no ombro, segurando uma rosa branca, olhando para o céu, sorrindo. E embaixo dele, o detalhe que muda tudo, ele está prestes a cair de um penhasco. Um cachorrinho puxa a calça dele tentando avisar. Ele não escuta. Está olhando para o céu. É uma imagem perturbadora por 2 motivos. Primeiro, porque o sujeito é claramente um trouxa que vai despencar. Segundo, porque mesmo assim, ele parece o mais feliz da história inteira. O tarô vem de jogos italianos do século XV. Os trionfi, depois tarocchi, e dizem que a raiz dessa palavra carrega o sentido de tolice, o caminho do bobo. Toda transformação começa com o bobo dando o primeiro passo no escuro. E isso não é só simbolismo de baralho. Tem uma história arturiana antiga que diz exatamente a mesma coisa, em versão mítica. Chama Parsifal. Esse menino é literalmente apelidado de jovem bobo pela própria mãe. Cresce isolado numa floresta, sem saber nada do mundo. Um dia vê uns cavaleiros passando, acha lindo e larga tudo para virar cavaleiro também. Sai sem treino, sem armadura decente, com roupa caseira que a mãe costurou. É o trouxa absoluto, e é exatamente esse trouxa que vai parar no Castelo do Graal. No castelo, há um rei pescador. Ele foi ferido, e a ferida não cicatriza, mas também não o mata. Ele vive em agonia eterna, e enquanto ele sofre, todo o reino apodrece. As plantações morrem, as mulheres não conseguem ter filhos. A terra fica estéril, refletindo a ferida do rei. A profecia diz: o rei só será curado quando um bobo inocente chegar e fizer uma pergunta específica. Não um sábio, não um guerreiro, não um sacerdote. Um bobo. Por que um bobo? Robert Johnson, analista junguiano, tem uma frase sobre esse mito. O homem precisa consentir em buscar a própria cura na parte tola, inocente e adolescente de si mesmo. O bobo interior é o único capaz de tocar a ferida do rei pescador. Sacou? A parte de você que sofre, aquela que carrega trauma, fracasso, vergonha, não vai ser curada pelo seu lado adulto, racional, profissional. O adulto que mora em você não consegue nem chegar perto da ferida. É orgulhoso demais, tem agenda demais, tem ego demais. Quem cura é o bobo. Aquela parte sua que ainda fica boba com um pôr do sol, que chora em final de filme bobo, que ainda acredita em coisas, que pergunta o óbvio sem vergonha. Você matou esse cara faz tempo.
Achou que ele era infantil? Achou que crescer era se livrar dele? Errado. Crescer de verdade é fazer as pazes com ele. Jung escreveu que o processo de virar quem você realmente é, ele chamava de individuação, não começa quando você fica mais maduro. Começa quando você aceita a parte boba que passou a vida escondendo, que é justamente a parte mais inteira de você, a que ainda está conectada com algo maior, com a vida bruta, sem filtro. Por isso, o bobo é zero. Você precisa voltar ao zero para começar a virar alguém. O bobo sagrado. E isso explica por que, no fim, todas as tradições espirituais sérias do planeta apontam para a mesma figura. Ela tem um nome específico e é o oposto exato do que a sociedade te ensinou a ser. O bobo sagrado. Existe uma figura na tradição cristã chamada louco por Cristo. Você provavelmente nunca ouviu falar, não é coisa que se pregue em igreja famosa, mas é uma corrente antiga de espiritualidade, sobretudo no cristianismo ortodoxo russo, que diz o seguinte: o caminho mais alto até Deus é abrir mão completamente da imagem que você tem de si mesmo. Não é jejuar, não é rezar 50 vezes por dia, não é dar dinheiro a pobre, é deixar de se preocupar com o que os outros pensam de você. Vem de uma carta de São Paulo aos Coríntios, que diz mais ou menos: que ninguém se engane. Se alguém entre vocês se considera sábio neste mundo, torne-se tolo, para que se torne realmente sábio. Paulo tinha sido um intelectual fariseu, parte da elite religiosa, e estava avisando os colegas: o caminho não é por aí. Quanto mais você defende a própria sabedoria, mais bobo está sendo. E aparecem na história figuras que levaram isso ao extremo. Andavam de farrapos pelas ruas, diziam coisas absurdas, faziam papel de doido em praça pública, não porque tinham enlouquecido, mas porque tinham decidido voluntariamente abrir mão da reputação, porque viram que a reputação era a corrente que os mantinha longe do que importa. Pode soar maluco, provavelmente é, mas tem uma lógica muito sólida por trás. Toda a sua vida adulta é construída em torno de manter uma imagem. Imagem profissional, imagem de pai ou mãe, imagem nas redes, imagem na família, imagem com os amigos. Você gasta uma energia mental absurda o tempo todo calculando como vai aparecer para os outros. E aí se pergunta, por que está esgotado? Por que está vazio? Porque você sente que está interpretando um personagem. E está. Nietzsche escreveu uma frase que deveria estar tatuada na testa de todo mundo que se acha adulto demais. A maturidade do homem é ter reencontrado a seriedade que ele tinha quando criança, brincando. Maturidade não é se levar mais a sério, é voltar a se levar a sério do jeito que uma criança se leva, com entrega total a uma brincadeira inútil. Construir um castelo de areia que a maré vai destruir. E construir mesmo assim, com seriedade absoluta, com prazer absoluto, sem se importar se alguém está rindo. A criança não está performando, ela está brincando. E essa é a diferença que separa quem está vivo de quem está só ocupando espaço. Tem uma história russa de Tolstói que fecha bem esse ponto. Chama Ivan o Bobo. Ivan é o filho mais novo, simplório, de quem todo mundo zoa. Os irmãos correm atrás de poder, dinheiro, exército. Ivan fica na fazenda cuidando do pai velho e da irmã muda. Trabalha a terra, não disputa nada. Os irmãos perdem tudo nas próprias guerras e ambições. Ivan, no final, herda o reino e casa com a filha do czar. A vida funciona assim, sim. O bobo, no longo prazo, sempre vence. Mas só os que aceitam ser bobos chegam a ver isso. Jung escreveu uma vez: a alma exige a sua loucura, não a sua sabedoria. A sua alma não te quer eficiente, não te quer otimizado, não te quer adulto, funcional, sem brilho nos olhos. A sua alma quer você bobo, aberto, vulnerável, disposto a parecer ridículo, disposto a se apaixonar por uma causa perdida, disposto a fazer a pergunta óbvia. Você passou a vida inteira tentando não parecer bobo. E foi exatamente por isso que a sua vida ficou assim, meio sem cor, meio sem chão, meio sem nada acontecendo. A boa notícia é que tem volta. A má notícia é que ninguém vai te dar permissão para voltar. Você vai ter que se autorizar sozinho. E vão rir, vão estranhar, vão te chamar de inconsequente. Deixa rir. O problema nunca foi você não saber disso. O problema é que você sabe.
e não faz nada. Enfim, boa sorte.